A graça e paz, amados. Boa tarde a todos. Tomaram café, né? Para ficar bem despertos? Sim, então tá bom. Graças a Deus, né? Queridos, o meu nome é Silvana Alves e ali está o meu marido, o Valdomiro Alves, mas ele gosta que chame ele de Vado, e o nosso filho Victor. O Victor, ele é indonésio e está ali, ó, nossa preciosa família. Nós somos, como o pastor já falou, membros da Primeira Igreja Batista de Santo André, e nós somos obreiros da AME desde 2007, quando o Senhor nos chamou, primeiramente para passar um tempo em Timor-Leste, onde nós trabalhamos em Timor-Leste com nós somos coordenadores de um seminário de teologia básica para pastores e líderes da igreja local. E eu também trabalhava eu sou técnica de enfermagem, então eu trabalhava na clínica móvel de saúde, nós atendíamos em algumas aldeias bem distantes lá no Timor-Leste. Ficamos 2 anos em Timor-Leste trabalhando, e após esses 2 anos o Senhor nos chamou para a Indonésia. E ali na Indonésia o Senhor nos levou a trabalhar em uma região que seria a região mais radical da ilha de Sumatra, e foi onde aconteceu o tsunami, que foi em Banda Aceh. E ali em Banda Aceh nós tivemos o privilégio de discipular obreiros e de trabalhar especificamente numa ilha chamada Ilha de Bruê, que ficava a 3 horas de barco da ilha maior. Nesta ilha, a nossa organização, a AME, já tinha ali, desde 2005, uma clínica de saúde, nós tínhamos uma escola de informática e nós tínhamos também uma escola infantil. E, queridos, 75% daquela ilha, da população daquela ilha, morreu no tsunami. Naquela ilha foram ondas de 30 metros. E algumas das pessoas que trabalhavam conosco eram pessoas que estavam retornando até para aquela ilha para fazer a reconstrução. E nós entramos naquela ilha desde 2005. 2005 eu ainda não estava lá, eu cheguei lá depois, mas nós já tínhamos este trabalho. E tínhamos obreiros locais, pessoas trabalhando lá, onde nós pudemos investir na vida deles, discipulando, treinando eles, e depois eu vou estar contando alguns testemunhos deste trabalho nessa ilha. E na ilha toda, só a nossa equipe, os nossos obreiros eram cristãos. E eu vou estar falando hoje sobre portas, oportunidades e adversidades, do Brasil até os confins da terra. Mas antes eu gostaria de falar a respeito do que Deus tem feito lá na Indonésia e no Sudeste Asiático. Então, depois que nós passamos por Banda Aceh, acho que eu usei esse aqui, né? Por Banda Aceh, moramos numa cidade chamada Medan, recebemos uma equipe de missionários do Brasil que foi para lá, onde ajudamos eles na adaptação no local, ensinando a língua, ensinando o costume e a cultura do local. E ali alguns projetos foram abertos, inclusive o centro de treinamento que hoje nós temos lá naquela região foi aberto. E a partir daí, então, o Senhor nos desafiou a ir para uma outra região, também na ilha de Sumatra, lá na Indonésia, que foi a região de Riau. Riau é uma região tão radical quanto a região de Banda Aceh. É a segunda região mais radical daquela ilha. São 2 milhões de habitantes que ainda não têm nenhuma porção da Bíblia traduzida na língua deles, na língua malaio. E não tem nenhuma igreja plantada que congregue, que faça o culto na língua que eles falam. São 2 milhões de pessoas que estão ali. O povo malaio é um povo receptivo também, mas também radical. Até você não tocar na parte religiosa, entrar com o evangelho, eles te recebem. Depois disso, a gente encontra muitas dificuldades.
Mas nós ficamos ali por 8 anos. E a AME, queridos, a AME tem um caminho a correr. A AME, ela começa com o desastre, com a catástrofe, com a guerra. Ela entra, essa é a porta. Esse é o motivo pelo qual a gente entra no local. Porém, após isso, tem as etapas que a Margareta chegou até a mencionar aqui, mas uma das principais visões e o gol que nós queremos fazer é com a igreja local. A nossa visão é a mobilização da igreja local. É o fortalecimento da igreja local. Esse é o nosso objetivo. Nós não vamos para nenhum lugar, nenhum missionário nosso. E nós nunca fomos e nunca enviamos, e acho que nunca vamos fazer isso, enviar missionários para plantar igreja. Porque ali já existe uma igreja sofredora. Não precisamos inventar a roda onde ela já tem. Então nós vamos lá para fortalecer a igreja. Eles na frente e nós atrás. E foi ali onde eu vi uma diferença muito grande, quando o Senhor abriu a porta para nós trabalharmos com a igreja de Pekanbaru, a GBI, Gereja Betel Indonésia, a Igreja Betel da Indonésia. Uma igreja grande, que está crescendo e se multiplicando lá. Porém, ainda com muita dificuldade de adquirir a visão missionária para estar conquistando e alcançando o seu próprio povo. E ali nós começamos um trabalho há anos atrás com esta igreja. E o trabalho que nós fizemos no fortalecimento dessa igreja foi no discipulado. Discipulamos jovens. Demos cursos para a liderança da igreja local. Trouxemos líderes da igreja para cá para o Brasil para terem experiências em igrejas nas conferências missionárias. E esses líderes voltaram para lá pegando fogo. Então nós tivemos discipulados e o que aconteceu? O Senhor abriu as portas ali. Não somente para a gente discipular a igreja, os jovens da igreja, mas escolas que estavam ali ao redor da igreja, devido à falta de professor de religião, nos convidaram para dar aulas de religião, dar aula de educação cristã para os seus alunos às sextas-feiras. Então nós começamos a treinar também pessoas para estar dando discipulado nessas escolas. Começamos com 7 escolas, mas na verdade nós tínhamos convite para 11 escolas. Mas eu não tinha gente suficiente preparada. Após conseguirmos preparar um número bom de pessoas, mais 5 escolas se abriram. Ficamos com 11 escolas. Então, até nós viermos para cá para o Brasil em 2018, nós estávamos com 11 escolas, recebendo educação cristã para alunos dessas escolas ali em Pekanbaru. E agora, nessa última vez que nós fomos, que nós retornamos agora em 2022, nós já estávamos com 18 escolas. Glória a Deus. Tem ideia do que é 18 escolas na Indonésia pedindo para a igreja ir dar aula de educação cristã para os seus alunos? Isso é maravilhoso. E está vendo essa jovem que está ali com aquela blusa vermelha? É uma das discípulas, uma das jovens da igreja que foram treinadas. E essa escola que eles estão vestidos de verde é uma escola militar. E o que acontece quando a gente dava aula, inclusive em uma faculdade que eu dava aula nessa escola, em uma faculdade, os alunos muçulmanos, porque esses alunos eles são cristãos, mas os alunos muçulmanos eles ficavam do lado de dentro e na porta das suas classes ouvindo. Eles ouviam o que a gente dizia. Em uma dessas faculdades eu estava dando aula para eles de discipulado para esses jovens. E num dia eu estava na igreja e uma dessas jovens que ouvia as aulas do lado de fora, ela apareceu na igreja, no culto de jovens. E ela veio 2 vezes.
No terceiro dia, quando eu terminei de falar, eu fui para o canto, ela saiu de lá do fundo, e ainda com o véu na cabeça, chegou para mim e falou assim: eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero receber esse Jesus como Senhor e Salvador. Queridos, eles estão sedentos, prontos. A seara está pronta para a colheita. E além disso, o Senhor nos deu também a oportunidade, como nós trabalhamos muito com criança, a AME trabalha muito com criança, muito com escolas, o Senhor nos deu a oportunidade de abrir. Em 2016, nós abrimos 5 escolas. E essas 5 escolas eram escolas para crianças de 3 a 6 anos. Porque não tinha escolas suficientes para essas crianças. Então, muitas crianças, até mesmo cristãs, estavam sendo levadas para as mesquitas para terem aulas ali. E o Senhor nos deu a estratégia, o próprio governo abriu para as igrejas, para que as igrejas abrissem escolas, que nós chamamos PAUD, que nós chamamos de escolas para crianças na pré-escola. E nós fizemos um ensino com um ensino integrado, abrimos essas escolas, 5 escolas no começo. Depois, o que aconteceu? As próprias igrejas nas outras regiões, porque nós usávamos as igrejas para isso. Porque a igreja durante o domingo era usada, mas durante a semana servia para quê? Vamos dar aula. Vamos dar aula, abrir a igreja para as crianças. E ali os pastores receberam essa visão. E depois dessas primeiras 5 escolas que nós abrimos também mais 6 escolas. E hoje nós temos 11 escolas plantadas na região de Pecanbaru, de Irial, que estão hoje ali sendo continuadas com obreiros locais. Então, nós temos aí algumas das escolas, fotos que você pode ver. E eu quero chamar o meu esposo, porque ele vai falar um pouco sobre as portas que se abrem com relação ao futebol. O Senhor nos deu graça lá para a gente poder trabalhar com o futebol. E ele vai estar falando um pouquinho a respeito disso. Tem palmeirense aí? Mas também tem corintiano, né? Eu não vou continuar aqui. Independente de sermos corintianos ou palmeirenses, tem uma coisa que nós temos em comum. O Espírito Santo de Deus, que nos capacita de tal maneira que a gente não imagina o que nós, seres humanos, podemos fazer com esse técnico, Espírito Santo. Ele é fantástico. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Ele nos capacita com dons e talentos. Outra coisa legal é que ele abre portas e janelas. Que legal, né? Portas e janelas. Se não dá para entrar pela porta, a gente entra pela janela. Pelo telhado, né? Pelo telhado, boa ideia. Eu, particularmente, não gosto de falar aqui, porque o meu dom não é preacher, no teacher. Mas eu sou técnico de futebol. Então eu não sou poderoso com a voz, mas eu sou poderoso com as minhas mãos e com os meus pés. Já fui jogador de futebol no estado da Bahia, mas não fui famoso. Sou famoso agora. Agora eu sou famoso. Lá na Indonésia sou famoso. Porque Deus me abriu as portas de tal maneira, irmãos, que nem eu mesmo acredito o que eu fiz durante 11 anos lá na Indonésia. Aumentou. 15 anos. As mulheres são melhores de guardar aqui, os homens não. Então, Deus me deu oportunidade, nos deu oportunidade no ministério de abrir escolas de futebol, de fazer torneios e de fazer visitas em vila.
Nós somos brasileiros. Eu estou falando numa igreja chinesa, mas nós somos brasileiros. E olha, gente, lá fora, esse negócio de você ser brasileiro, a primeira coisa que eles perguntam, quando você chega lá na imigração, vai passar a catraquinha, Ronaldo, Ronaldo! Eu falo, não, eu não sou Ronaldo, mas eu sou famoso também. Gente, eles adoram futebol. Qualquer lugar aqui, você saiu ali para o Sudeste Asiático, eles amam futebol. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos bastante brasileiros aqui e tem bastante gente aqui que joga futebol e sabe de futebol melhor que eu ainda. Foi essa porta que Deus abriu para a minha vida e eu cresci muito fazendo isso lá. Adoro fazer isso, ensinar futebol. Durante esse período que nós estivemos lá na Indonésia, nós abrimos escolas de futebol ali na parte de cima, com jovens, né? Depois, embaixo, dá uma olhada no campo, gente. Olha o campo, que legal, né? E aqui no Brasil nós temos aí, hoje em dia, temos aí uns campos bem melhores, né? Mas nós, que temos um chamado, como eu disse, Deus te dá graça, te usa de uma tal maneira que você nem imagina. Eu queria falar só um pouquinho desse campo embaixo aqui, onde começou tudo, aqui embaixo. Quando eu fui para lá, eu fui para ensinar informática. Eu sou bombril também, tá bom? 1001 utilidades. Fui ensinar informática. Mas quando eu cheguei lá no local, como que eu ia ensinar informática numa cidade que só tinha energia das 6 horas da tarde em diante até meia-noite? E a cidade tinha 2 ruas, uma que sobe e outra que desce. Então, eu falei assim, Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Vou ensinar informática? Não tem como. E Deus falou para mim assim, vai andar na cidade. E eu andando na cidade, o que tinha lá na cidade, gente? Onde é que joga bola? Tinha um estádio. Tinha um estádio todo destruído, porque houve guerra naquele local. Houve guerra. E aí eu entrei dentro daquele estádio e olhei e tinha umas crianças lá. E Deus falou no meu coração, tá vendo lá aquelas crianças com os pezinhos no chão lá? Descalço, né? Não tem chuteira. É eles que você vai começar com eles. Vai começar com eles. Mas Deus, eu não sei falar. Eu não sei falar. Não é isso que Isaías? É isso? Isaías fala. É isso, né, pastor? Isaías fala, eu não sei falar. Mas Deus falou, me lembrou, mas você já foi jogador de futebol. Se lembra? Tudo aquilo que você aprendeu não foi em vão. Você vai usar agora. Então, olha só, gente. Nada é em vão você aprender. Porque um dia, cedo ou tarde, Deus vai usar e quer usar a sua vida para fazer exatamente aquilo que você já esqueceu. E Deus vai fazer isso na sua vida. Daí eu falei, Deus, eu não tenho equipamento. Eu não tenho cone, eu não tenho bola. Eu não tenho os equipamentos que treinam futebol. E Deus falou assim, mas a sua mulher tem panela, a sua mulher tem cone, tem uns conezinhos lá que a gente bota óleo assim, bota óleo dentro da panela, e tem garrafa PET. Tem garrafa PET. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar as panelas, lógico, pedir permissão. Preciso levar as panelas para o campo. Gente, e eu comecei a ensinar essas crianças com panela, com garrafa PET. E tem um produto lá na Indonésia que é feito de bambu. Desse bambuzinho eu fiz uma escada de treinamento. Aquelas crianças cresceram no esporte. Hoje, na seleção nacional, eu tenho 2 jovens lá na seleção nacional. Isso para mim, para nós, como organização, como ministério, é motivo de orgulho.
Eu tenho muita coisa para falar aqui, são 15 anos, mas eu não vou falar, porque ela fala melhor. Deus abençoe todos. Muito bem, né, gente? E aí nós temos uma família, né? Depois, se vocês quiserem saber um pouco da história dessa família, vocês conversem com a gente depois, na hora do jantar, né? Ou qualquer dia, a gente pode marcar para vocês levar a gente para jantar também, né? Numa churrascaria eu posso contar as histórias para vocês. E também socorro emergencial, que nós fomos para Myanmar em 2008, quando tudo começou. E assim, a gente sofreu perseguição ali em Myanmar. Eu lembro da Margareta pequenininha assim, gente, enfrentando os homens grandão lá. Uns homens desse tamanho assim lá, nos enfrentando. E passamos por muitas dificuldades, mas para a glória do Senhor, hoje vocês ouviram o testemunho de uma família, né, que hoje está servindo, que serviu em Myanmar. Mas assim, não me pressione com esse... Eu tinha muita coisa para falar para vocês, gente, então vocês se matriculem no curso, tá bom? Que vai ter ali, aí vocês vão ouvir. Aqui são algumas estatísticas algumas previsões, né? Previsões a respeito do Evangelho de 2025 até 2050. Então, a gente vai ver que nós temos aí mais de 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões e 300 milhões de pessoas, 30% da população, que hoje ainda não ouviu sobre o Evangelho. Então, Deus transforma as dificuldades em oportunidades para a expansão do seu reino. Então, nós já ouvimos falar aqui sobre desastres naturais. Qual é a oportunidade que você tem? Gente, os desastres naturais, eles são dificuldades, tá? Eles são dificuldades. Os desastres naturais, a crise migratória e as outras coisas que eu vou falar, que é a pandemia, eles não são... São dificuldades que você atravessa, mas eles não são desafios. Desafios é diferente. Desafios é aquilo que você enfrenta e você pode resolver. Por exemplo, a língua é um desafio. Aprender a língua é um desafio. Por exemplo, se aculturar, a contextualização é um desafio. A comunicação transcultural é um desafio. Porque isso você pode resolver. Mas os desastres naturais, além do nosso adversário, os desastres naturais, a crise migratória, a pandemia e a perseguição são algumas adversidades que nós enfrentamos no campo como igreja e para fazer missões. Então, o que se pode fazer nesse período? O doutor Alberto já falou aqui, prestar socorro, oferecer cuidados físicos e emocionais. Você pode trabalhar na reconstrução de comunidades e construção de casas. Nós já enviamos pessoas para Filipinas para ajudar na reconstrução de casas. Na crise migratória, o que se pode ser feito? O acolhimento, ajudar na adaptação, como tem pessoas que ajudam na adaptação de venezuelanos, de sírios que estão vindo para cá, para o Brasil. E na recolocação social também. Então, uma das dificuldades que nós mais enfrentamos no campo missionário, principalmente no Sudeste Asiático e entre as nações muçulmanas, é a perseguição. Então, dá para você ver aí um mapinha de como está a perseguição religiosa hoje, em 2022, pelo mundo. E a Indonésia ela ainda tem uma perseguição moderada. Gente, do ano passado até de hoje, a Indonésia passou do 47º lugar para o 28º lugar. E tem-se a previsão de que isso pode aumentar. Por quê? Porque a lei de ampliação da blasfêmia está aumentando lá. Então, os radicais estão usando essa lei e aproveitando essa oportunidade para perseguir a igreja. Hoje, faz um ano que nós tivemos uma família inteira que foi assassinada. Cortaram suas cabeças e destruíram suas igrejas em uma das ilhas ali da Indonésia. E não somente na Indonésia, outros países do Sudeste Asiático também sofrem essa mesma perseguição, como Myanmar, como Laos. Laos existem leis específicas de aversão
a entrada de qualquer ideia ocidental ali naquele lugar. Então, o que nós podemos trazer para essas pessoas no momento de perseguição? E eu quero te falar, antes de falar isso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não existe uma igreja perseguida e uma igreja livre. Existe uma igreja. Parte dessa igreja está em contexto de perseguição. São parte de nós, são nossos irmãos. Né? Então, o que nós podemos oferecer para eles? Conforto. Porque é reconfortante saber que é Jesus quem nos põe em missão com Ele. E que há uma igreja que está atenta e preocupada com a integridade de irmãos ao redor do mundo. É muito reconfortante para eles isso. Nós tivemos uma jovem que ela se converteu através de um casal da nossa organização. Esta jovem usava burca, toda fechada. Ela aceitou Jesus, ela não usava mais. Um certo dia, a mãe dela encontrou a Bíblia dentro do seu armário. Ela, desesperada, me ligou, sem saber o que fazer. Porque a família dela queria levar ela novamente para a mesquita, para que ela negasse o cristianismo e pudesse se tornar muçulmana novamente. Foi muito difícil, sofreu muita perseguição. E ali nós colocamos pessoas para estar orando por ela. E nós tivemos que tirá-la do contexto onde ela estava e levar ela para um outro país, para que ela pudesse ficar segura. Mas ela falou para mim, é muito bom eu ter com quem falar sobre isso. É muito bom eu ter pessoas com quem eu posso contar para orar por mim e para me orientar e me ajudar. O discipulado é de extrema necessidade, o discipulado em contexto, em situação de perseguição. Porque é o discipulado que vai fortalecer a fé desses irmãos para eles permanecerem firmes e não negar a sua fé. Nós tivemos uma obreira nossa, lá em Bandaché. Certo dia ela estava do lado da clínica móvel, da clínica que nós tínhamos lá. Ela estava na casa de uma senhora. E ela estava cuidando daquela senhora. E naquele momento, o filho daquela senhora entrou naquela casa. E ele olhou para a mãe e falou assim, na língua deles, na língua local, e disse assim, mãe, você não está vendo que esta menina que está te tocando é haram? Haram significa imunda, porque para eles, nós cristãos, somos imundos. Aquela senhora, ela falou assim para mim, ela falou assim para ela, eu estou aqui. Essa menina veio aqui, já me deu remédio, me deu comida, me ajudou a tomar banho e agora está penteando meus cabelos. Nenhum muçulmano fez isso por mim até hoje. E as coisas começaram a acontecer ali. Os jovens começaram a perguntar, os jovens que faziam parte da nossa escola de informática começaram a perguntar a respeito do que é isso, ter uma vida cristã. E então começou a perseguição. Eu dava discipulado para os nossos obreiros com a luz apagada, depois das 9 da noite. E alguém tinha que ficar na janela para ver se alguém se aproximava. Mas eles se fortaleceram enquanto a gente estava dando esse discipulado. E no momento de perseguição, eles não se desesperaram. Então nós oramos. E ali, na hora que eles estavam correndo risco, que os radicais já estavam pegando em paus, em pedras, em madeiras e indo lá até a porta do chefe da aldeia contra a nossa equipe, porque as pessoas estavam conhecendo Jesus ali. Então foi onde nós vimos que ali havia um risco. E nós falamos, pegue tudo o que vocês puderem, entrem num barco e vá para a Ilha Maior. E foi o que eles fizeram. E um trabalho de 5 anos acabou em uma noite. Esse é o risco, mas eu vou dizer para você. E eu sei que a Margareta também pensa assim. Queridos, é risco, mas se Deus abrir a porta de novo, eu vou para lá. A gente entra de novo naquele lugar. E aqueles obreiros estão com a gente até hoje. Alguns daqueles obreiros estão com a gente até hoje. E eles continuaram, mesmo diante da perseguição, eles perseveraram. Então, o discipulado é
extremamente importante para pessoas em contexto de risco. Então, eu teria muita coisa para falar aqui, peraí, deixa eu ver. Mas, pastor ali, eu teria sobre a pandemia para falar, gente. Porque uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, pastor Saião, é como que a igreja vai se comportar diante de um contexto pós-pandêmico. Como que nós podemos fazer missões num contexto pós-pandêmico? As coisas que essa pandemia trouxe para nós. E como nós podemos realizar isso? Gostaria de estar falando também sobre portas na Ásia que estão se abrindo, mas isso eu vou falar. Discipulado e treinamento de obreiros locais para a evangelização de PNAs na Ásia. A Indonésia está pronta para isso. Outros países também estão prontos para isso. Timor-Leste está pronto para isso. Nós temos o Camboja também que está pronto para isso. Atuar na abertura de escola. Gente, Laos, os pastores, numa reunião recente que eu tive com os pastores, eles pediram, ajudem a gente a abrir escolas aqui. Ajude-nos a abrir escolas. Queridos, a Coreia do Norte está aberta para indonésios que queiram dar aula de inglês lá, porque eles não querem ocidentais para dar aula de inglês. Nós conhecemos uma missionária e ela está dando aula de inglês na Coreia do Norte. E a Coreia do Norte está aberta, as portas estão abertas para indonésios. E nós temos também aulas de educação cristã para as escolas indonésias. Ai, mas como que eu posso participar disso? Não se preocupe, eu te ensino indonésio. Eu ensino a língua para você. E nós temos aí um desafio da tecnologia também. Como que hoje o mundo está? Como que a igreja começou com essa tecnologia e como tudo isso está entrando e não tem mais como voltar atrás? Como que a igreja pode fazer missões desse jeito, mas considerando também os desafios, principalmente o desafio do relacionamento, porque a cultura asiática é uma cultura comunitária. Como que a gente vai dar uma aula via online, uma aula remota, mas com essa necessidade de ter esse contato pessoal? Como que nós podemos... Tudo isso é indagação aí, estou jogando para vocês para a gente pensar. Bom, enfim, queridos, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte. Obrigada. É uma honra enorme realmente estar aqui, né, estar compartilhando esse ambiente com tantas pessoas a qual eu sigo, né? São minhas referências, Margareta, o Saião, né, o Jefferson. São pessoas assim que com tanta brevidade de caminhada cristã, venho acompanhando essas pessoas e me espelhando e dividindo então esse espaço. É uma grande honra. Para mim, como médico, né, eu sou do sul da Bahia, meu nome é Alberto Andrade, eu sou de uma família tradicional católica, muito tradicional, e eu tinha realmente assim uma algeriza com evangélicos. Minha esposa, 30 anos de casado, minha esposa era uma referência espiritual na cidade, e eu era um pecador de primeira linha. E até 2011, quando ela faleceu, eu não temos filho, entrei numa zona uma zona negra, né, de falta de luz, sem saber para onde ir, né? Nunca dependi de Deus para nada, né? Entendia eu assim. Então, entendia buscar um caminho a qual eu ir. E nessa busca fui para o Haiti, nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, e entrei meio em parafuso, é muito louco, né? Eu ir num país cristão, né? Após uma região de catástrofe, até após uma situação de catástrofe, encontrar uma miséria tão grande, né? Um país com tantas igrejas, com tantos embates entre as igrejas, situações conflitantes éticas, né? Situações como Ruanda, como um país cristão,
como 92% de cristãos, uma mortalidade nunca vista no meio cristão, né, com uma briga étnica. Enfim, isso, para quem não tinha discernimento espiritual, é muito louco. E comecei a buscar esse entendimento. E a pergunta sempre foi essa, né? Qual deve ser a resposta da igreja na situação de catástrofe? Porque realmente, para mim, não estava claro, porque eu estava ali como médico. Fui morar nas Filipinas, né? Conheci a minha atual esposa na missão no Haiti, como aí, fortalecendo aí a palavra do pastor, vocês que querem casar, faça missão. Né? Então, conheci a minha esposa no Haiti e nas Filipinas, morando lá, porque eu estava numa fase de estágio, né? Querendo ali entender como se processava esse reino de Deus, né? Como era sinalizar o reino de Deus nessas situações tão difíceis de povos não cristãos. E nós, com um casamento marcado, em 2016, eu era recém-convertido, né? 4 anos. Eu soube, né, por internet, de um curso que ia ser realizado na Indonésia, de catástrofe, aos pés de um vulcão. Não conhecia a Amy, não conhecia a Margareta. Desmarcamos o nosso casamento, porque não iríamos casar e passar a lua de mel, né? num pós-catástrofe, num pós-treinamento. E desmarcamos, então, e fomos lá fazer o curso. E fizemos, então, fomos quando conhecemos a Margareta nesse curso lá da Indonésia. E, então, a partir daí, se deu forma, o que eu vinha buscando, esse entendimento. A AME realmente gerou para mim esse entendimento, essa forma. Qual era o meu papel nesse corpo? Né? Como foi dito aqui. Aonde é que você se encaixa no corpo? Qual é a sua identidade? Eu acho que é uma dificuldade do cristão entender esse papel. Não é obrigatoriamente estar no campo. Foi dito aqui com muita propriedade. O pouco ceifeiros no campo, na seara, eu acho que tem muito culpa da igreja de não mostrar aos membros que existem lugares que eles também são missionários. Né? Lugares como uma base, lugares como área administrativa, necessárias para que tudo aconteça. Nós precisamos gerar pessoas de perfis introvertidos, perfis pacientes, pessoas que não têm personalidades específicas de frentes de batalha, de estarem se sentindo missionários no preparo, né? na parte administrativa, por exemplo. Eu acho que essa dificuldade, porque essas pessoas, deixa eu dar licença aqui, que eu estou meio abafado, mas essas pessoas, elas se sentem oprimidas, se sentem angustiadas quando se vê missionários, né, fazendo algo e acham, eu não tenho capacidade de fazer aquilo, porque não mostram para elas que elas podem ser bênçãos também em outros departamentos. Eu acho que isso é uma falha. E nós temos nos preocupado com isso, oferecido a voluntários essas oportunidades, né, de participar de várias áreas de atuação do campo missionário. Mas eu queria iniciar mostrando um pouco do que dessa experiência nossa com a AME na Indonésia, para começarmos nesse contexto de abrir portas, né, do trabalho da igreja no campo missionário. Isso aqui é uma das ilhas da Indonésia em que nós somos chamados. É uma ilha que o grupo local não tinha acesso e, por causa dos médicos, deram acesso a eles entrarem, a esse grupo local.
E a partir daí foi estabelecido um centro lá cristão, através dos obreiros locais como que nós tivemos ainda 5 horas em um barquinho, e só a misericórdia de Deus para aguentar. Uma canoa, né? É incrível, mas foi benção. E em centro de treinamentos, né, que a AME tem lá na Indonésia, em que podemos estar participando. Isso tudo tem essa oportunidade de você sinalizar o reino de Deus, né, chegar a essas crianças, a essas crianças que são justamente as novas gerações. Se você não trabalhar elas, como é que você vai pensar que novos frutos serão gerados? Os frutos são consequências, né, dessa árvore. Os frutos são consequências. Os desastres realmente eles permitem que você chegue nessas comunidades. Aqui Palu foi uma das maiores experiências que nós tivemos, uma liquefação da terra, coisa absurda, em que nós atendemos no lixão e eles choraram pedindo para que nós não fôssemos embora, os muçulmanos lá, né? Porque nunca receberam um tratamento de outros povos, né? Dos povos, não receberam dos povos deles o tratamento que receberam nosso. É uma realidade para que nós que vivemos no nosso conforto, é muito impactante. E é preciso viver isso, é preciso colocar em prática a sua fé. Porque se você não exercer ela, né, fica muito teórico isso. Deus não te deu esse chamado, não te deu isso. E esse alimento que você recebe, a igreja, ela tem um papel muito específico de nutrir a fé. Mas se você não praticar, exercer ela, para que isso não tem sentido. O relacionamento desses atos foram criados, né, se constrói pontos de amor, e isso é o que faz com que as coisas aconteçam. Ninguém ouve ninguém sem relacionamento. Se não se chega em nenhum lugar e se coloca para as pessoas a sua verdade. O pastor Jefferson colocou as dificuldades específicas de colocar, de colocar essas verdades no coração deles. Verdades que ele fala, se nós vemos brigas étnicas entre os cristãos, que evangelho é que nós estamos pregando? Evangelho de transformação é esse que nós estamos pregando. Porque se nós, entre os cristãos, nós não estamos brigando, imagine que evangelho é esse. Nós tivemos oportunidade, só aqui no Brasil, desse ano, de 3 desastres. E nós vimos, na minha cidade, Itabuna, uma situação que nunca tinha acontecido. E nossa organização é uma organização que nós criamos, espelhada nesse trabalho que a gente começou a desenvolver através da AME, de promover o desenvolvimento integral do indivíduo. Porque você quer gerar frutos em alguém, você quer fazer discípulos em alguém, você tem que trabalhar a raiz dessa pessoa. Ou você acha que os valores vêm da onde? Quando se diz não se conformai com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação da sua mente, é literalmente mudar a sua cosmovisão, mudar a sua raiz, a sua maneira de pensar. O que você absorveu da sua vida, as suas crenças que você absorveu. E só existe 2 formas de mudar a crença de alguém. Ou um forte impacto emocional, ou um processo de formação repetida a longo prazo. Só isso existe. A partir daí, os valores são formados. É o tronco da árvore, né? Da raiz. E os frutos são gerados. Isso é consequência. Agora, você tem que ter cultura. Você tem que ter a cultura deles para trabalhar isso, né? Itabuna, Petrópolis, Ucrânia, Alagoas,
A AMA esteve presente em todos eles. E esse papel de humanitário, de mostrar esse amor, como estávamos aqui, isso aí é de Palu, em que eles mostram que eles não queriam que nós fôssemos embora, porque o amor que eles estavam recebendo, eles nunca receberam do povo deles. Nós não podíamos ficar, porque eles estavam, inclusive, sendo vigiados por umas motos com aquelas bandeiras de jihad, né? Aquele jihad que era a base deles lá naquela época, não sei se ainda é, mas nós, por onde íamos duas motos com aquelas bandeiras do jihad, olhando, os olheiros lá olhando a gente, vendo o que é que nós estávamos fazendo. Nós não podíamos ficar. Mas assim, era esse clima que nós tínhamos lá, e o amor que você dava, porque você não falava o evangelho, né? A parábola do bom samaritano, ele não falou nada, só deu amor, só pregou, ele sinalizou o reino de Deus. E o que é? Olha, gente, você olha um bêbado, se um bêbado chegar aqui, você vai saber que ele é bêbado, concorda? Pelo comportamento dele, pelo cheiro. Agora, se um homem de Deus cheio do Espírito Santo chegar aqui, você vai saber? Tem que saber. Então pergunto a você, se é, porque a palavra de Deus diz isso, né? Se o reino de Deus está em vós, você tem que sinalizar ele, né? Quais são as evidências que o reino de Deus está em vós quando você chega em um lugar? Aí é com você. Quando você chega em algum lugar, quais são as evidências que o reino de Deus chegou naquele lugar? Os frutos do Espírito Santo têm que reinar naquele lugar. Se você for embora daquele lugar e aquele lugar continuou como está, se a luz não reinou ali, alguma coisa você fez, menos o evangelho passou por ali. Porque o evangelho é transformador. Existe realmente, Deus tem um sonho, intenções específicas para cada nação. E para a glória de Deus, nós tivemos a oportunidade de atuar nessas nações durante esses anos. E nós sabemos que muitos têm acontecido, né, principalmente nessa geração de 4, 14 anos, e nós precisamos atuar e se preocupar com essas crianças, né? E é uma preocupação muito particular da Margarita. Essa janela 4, 14, né, cuidar desses órfãos, e a preocupação dela quando nós somos para a Ucrânia, olhe, procure aonde que essas crianças, como é que elas estão sendo abordadas. E essa era nosso primeiro olhar lá, como é que elas estavam sendo abordadas. Porque as crianças chegavam na fronteira e elas eram assediadas, as mães. E a preocupação nossa, que nós estávamos do lado da Ucrânia, era receber essas famílias, que eram mulheres, velhos e crianças, e pegá-las, levá-las e entregar na mão de outras organizações cristãs, para que não houvesse assédio dessas famílias, para que não houvesse desvios. Mas é difícil, né? Nós não conseguíamos, ninguém fala, o ucraniano não falava inglês, a comunicação realmente era muito complicada, né? E isso dificultou bastante. Um afegão, uma criança afegão no meio deles, né? Orando. Isso arde nosso coração de alegria. Então a saúde realmente abre portas. E só que abrir portas, nós precisamos preparar a igreja para que ela continue, né? Não adianta colocar um peixe numa mesa se não tem quem salve esse peixe, né? Se não tem quem trate, quem cuide dele, porque senão ele morre. Nós temos que cuidar deles. E essa é uma preocupação da AME. Treinamento, capacitação da igreja. A continuidade desse processo, né? Abrir portas, fazer o impacto, fazer essa captação dessas pessoas, mas preparar a igreja para que esse processo dê continuidade e que os frutos sejam preparados. Qual é a missão da igreja? Jesus desenvolveu um tríplice ministério: pregação, ensino e cura. Jesus utilizou uma tríplice metodologia: ver, sentir e agir. Jesus designou seus discípulos para continuar a sua missão. João 20, 21, Romanos 10, 14, 15. Modelo integral. A Mission Day é uma missão integral. Fixar o olhar em Jesus impede o isolamento que aliena
e o distanciamento da missão. A missão, ela é integral. Não existe teologia integral. A missão, ela é integral. E é isso que nós devemos pensar. A missão, a igreja missional para o homem todo, para o evangelho todo para o homem todo. Deus abençoe. Muito obrigado.